A tolice de tentar agradar a homens, por Richard Baxter. É uma grande tolice tentar agradar a homens enquanto se está tentando viver a vida para Deus. O orgulho que faz com que nos preocupemos tanto com o que os outros pensam de nós e o que sentem por nós, nos prega ciladas e armadilhas que, por fim, podem destruir nossas almas. Quando tenta agradar a homens, o crente compromete seu testemunho e torna-se virtualmente inútil na obra de Deus. Aqui estão 22 razões e advertências para que não sejamos tolos e para que procuremos sempre agradar a Deus e não a homens. As primeiras 8 aparecem nessa primeira parte. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. Primeiro, lembre-se de que multidão vocês têm para agradar, e quando vocês agradarem a alguns, outros mais permanecerão insatisfeitos, e outros ainda permanecerão insatisfeitos depois que vocês derem o seu melhor. Infelizmente, somos completamente inaptos para observar a todos que nos observam e que se agradariam de nós. Vocês são como alguém que só tem 12 moedas no bolso e 1000 mendigos vêm rodeá-lo em busca delas, e cada um deles ficará insatisfeito se não puder ter todas elas. Se vocês decidirem dar tudo o que têm para os pobres e fizerem isso para agradar a Deus, vocês poderão atingir seu objetivo. Mas se vocês derem tudo para agradar a eles, quando tiverem agradado aqueles poucos que receberam alguma coisa, talvez o dobro deles irá insultá-los e amaldiçoá-los porque não ganharam nada. O mendigo que for mais rápido irá declarar que vocês são generosos, e o que for mais lento proclamará que vocês são mesquinhos e impiedosos. Dessa forma, vocês terão mais gente para ofendê-los e desonrá-los do que para confortar-lhes com seus elogios, se é que era esse o conforto que vocês buscavam. Segundo, lembrem-se que todos os homens são tão egocêntricos que as suas expectativas serão sempre mais altas do que vocês jamais serão capazes de satisfazer. Eles não considerarão suas dificuldades, afazeres ou o que quer que vocês façam pelos outros. A maior parte deles procurará ter tanto para si como se vocês não tivessem ninguém mais para pensar a não ser neles. Muitas e muitas vezes, quando tive 1 hora do dia para gastar, uma multidão, cada um deles, esperava que eu passasse aquela hora consigo. Quando eu visito um, frequentemente há 10 que se ofendem porque não estou visitando-os na mesma hora. Quando estou falando com um, muitos outros se ofendem porque não estou falando com eles ao mesmo tempo. Se aqueles com quem converso me consideram cortês, humilde e respeitável, aqueles com quem não consegui conversar ou só pude dirigir uma palavra me considerarão descortês e antipático. Quantos já me censuraram porque não lhes dei o tempo que Deus e a minha consciência me mandaram gastar em algum trabalho maior e mais necessário? Se vocês têm algum cargo ou função para preencher, ou um privilégio para conceder que só uma pessoa pode receber, todos se consideram os mais indicados para recebê-lo. E se você agradou aquele que recebeu, deixou insatisfeitos todos os outros que nada receberam e foram privados dos seus desejos. Terceiro, vocês têm um grande número de pessoas para agradar que são tão ignorantes, irracionais e débeis que consideram suas maiores virtudes como defeitos e que não sabem distinguir quando vocês fazem alguma coisa boa ou ruim. E não há ninguém que censure tão severamente como aqueles que menos entendem as coisas que estão censurando. Muitas e muitas vezes, meus sermões e os de outros foram criticados e abertamente difamados por aquilo que nunca esteve neles, devido à ignorância ou falta de atenção de algum ouvinte mais crítico. Até mesmo por aquilo que os sermões falavam contra, acabavam sendo repreendidos porque nunca foram compreendidos. Especialmente aqueles sermões com um estilo fechado, livre de tautologia, em que cada palavra precisa ser muito bem definida para evitar confusão, serão frequentemente distorcidos e atacados. Quarto, vocês terão muitos zelotes facciosos para agradar, que sendo estranhos ao amor à santidade, à cristandade e à unidade,
são governados pelo interesse por alguma opinião ou grupo, e esses nunca estarão satisfeitos com vocês, a não ser que vocês venham para o lado ou partido deles e se adaptem às suas opiniões. Se vocês não forem abertamente contra eles, mas procurarem reconciliar a todos e pôr um fim nas diferenças da igreja, eles os odiarão por não promover as opiniões deles e ainda enfraquecê-los através de abomináveis sincretismos. Assim como na guerra civil, também na guerra eclesiástica, os atiçadores não conseguem suportar os pacíficos. Se vocês forem neutros, serão considerados inimigos. Ainda que vocês deem o máximo por Cristo, pela santidade e pela fé comum, tudo isso será nada a não ser que vocês sejam também por eles e seus conceitos. Quinto, a maior parte do mundo é formada por pessoas que odeiam a santidade e têm uma sagaz inimizade contra a imagem de Deus, não tendo sido renovadas pelo Espírito Santo. Esses não se agradarão de vocês, a não ser que vocês pequem contra o Senhor e ajam como eles agem. 1 Pedro 4, versículos 3 a 5 diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Se vocês lhes falarem sobre o seu pecado, vocês serão considerados como Ló entre os sodomitas, homens ocupados que chegam entre eles fazendo às vezes de juiz para controlá-los. Se vocês não forem tão maus quanto eles são, vocês serão chamados de arrogantes, metidos e hipócritas, ou talvez algo pior. O mesmo ocorrerá se vocês, por sua abstinência, mesmo que não digam nada, parecerem repreender a sensualidade e o desrespeito a Deus que eles demonstram. Entre os insanos, vocês precisam bancar os insanos se quiserem escapar das suas presas injuriosas. Será que vocês podem ter alguma esperança de agradar a homens assim? Sexto, entre aqueles que precisarão agradar, vocês se depararão com inimigos satânicos de Deus e homens de consciência cauterizada e perversa, os quais são maliciosos e cruéis e não ficarão satisfeitos com nada a não ser com alguma iniquidade terrível, e com a destruição das almas de vocês, e com a possibilidade de levar outros à perdição. São como aquele monstro de Milão, que quando punha de joelhos seu inimigo, o fazia blasfemar contra Deus na expectativa de salvar sua vida, e então o apunhalava considerando aquela uma justa vingança, pois matava o corpo e condenava a alma de uma só vez. Há no mundo aqueles que farão tão abertamente o trabalho do diabo, que corromperiam as consciências de vocês com os mais horríveis perjúrios, perfídias e impiedades, a fim de triunfar sobre suas miseráveis almas. Se vocês responderem a eles que não podem agradá-los, a não ser sendo desonestos e desagradando a Deus e pecando contra o conhecimento e a consciência, e pondo em risco a sua própria salvação, eles retrucarão apenas com um gracejo zombeteiro diante desses argumentos e esperarão que vocês aventurem suas almas em seguir suas opiniões e se preocupem tão pouco com Deus e suas almas quanto eles mesmos fazem. Pecadores inveterados negam-se a ir para o inferno sozinhos. É um tormento para eles verem outros em melhor estado que o seu. Aqueles que são cruéis e impiedosos consigo mesmos e não têm pena de suas próprias almas, mas as vendem por uma prostituta, ou por uma promoção, ou por honra, ou por prazeres sensuais, dificilmente terão misericórdia da alma alheia. Mateus 27, 25 diz: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Sétimo, vocês terão homens duros, implicantes, não caridosos e injustos para agradar, os quais farão com que, por causa de uma palavra, condenem um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta e os que sem motivo negam o justo seu direito. Isaías 29, versos 20 e 21. Esses não têm nenhum traço daquela caridade que cobre faltas e interpreta palavras e ações favoravelmente. Também não tem nada daquela justiça
que faz com que o homem faça aos outros como quer que lhe façam e julgue ao próximo como gostaria de ser julgado. Entretanto, como julgam sem misericórdia, provavelmente serão julgados sem misericórdia. Eles ficam felizes quando encontram algum assunto em que possam repreendê-los e quando encontram um, verdadeiro ou falso, eles jamais o esquecerão, mas insistirão nele como a mosca insiste em voltar ao local infectado. Oitavo, vocês terão que agradar pessoas passionais, cujos julgamentos são cegados e que não são capazes de serem satisfeitas. São como o doente ferido que sente dor a qualquer toque e que, por fim, como disse Sêneca, sente dor com a própria presunção de que foi tocado. Como podem agradar a esses se a insatisfação é a sua enfermidade, que habita no interior deles, no âmago do seu próprio coração? Nono, vocês verão que a disposição de condenar e criticar é um hábito comum. E apesar de poucos serem competentes para julgar as ações de vocês, por não estarem suficientemente a par da sua rotina diária, praticamente todos se aventurarão a reprová-los. Um entendimento orgulhoso e presunçoso é um defeito muito comum. Esse tipo de conhecimento se considera capaz de julgar qualquer coisa assim que ouve apenas uma pequena porção do tema, e não tem consciência de sua própria falibilidade, apesar de experimentá-la diariamente. Poucos estão perto de vocês e nenhum no seu coração, de forma que todos desconhecem as circunstâncias e as razões de tudo o que vocês fazem. Também não ouvem o que vocês têm a dizer por si mesmos e, mesmo assim, insistem em censurá-los, sendo que talvez os tivessem absolvido se ao menos ouvissem as suas explicações. É raro encontrar alguém, mesmo entre aqueles que professam a maior sinceridade e que são muito cuidadosos e zelosos de não pecar, que não tenha capacidade ou chamado para executar esse tipo de julgamento precipitado e desprovido de fundamento. Décimo, vocês vivem entre tagarelas incontroláveis e contadores de histórias que divertem outros lançando acusações contra vocês. Quem é que tem ouvidos e nunca teve algum desses vermes tentando ocupar-se deles? Talvez um ou outro homem mais correto, cuja face zangada espantou essas línguas fofoqueiras para longe de si. E tudo que é coisa será dita nas costas de vocês quando não tiverem como responder. E se houver um homem a quem os ouvintes estimam e que acuse e calunie vocês, então eles acharão correto acreditar nele. E a maioria daqueles que são amigos desse homem, ou do seu partido, ou têm interesses semelhantes, certamente o considerarão honesto e, portanto, crerão nele. E não é incomum uma pessoa sábia, inteligente e piedosa se precipitar em repetir algum relato da boca de outros, e aí o ouvinte pensa que está totalmente justificado em acreditar nela e repassar a mesma história a outros. O próprio Davi, pela tentação de Ziba, foi levado a injustiçar Mefibosete, o filho do seu grande e digno amigo, segundo Samuel 16:3. Não surpreende, então, que Saul tenha dado ouvidos a Doeg para amaldiçoar Davi e matar os sacerdotes. Provérbios 18:8 diz: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 26, verso 20: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. E enquanto esses estiverem ainda perto dos homens e vocês longe, é fácil para eles persistirem nas mais odiosas representações das mais louváveis ações de uma pessoa. 11º. A imperfeição do entendimento e da piedade dos homens é tão grande que mesmo as mais sensatas diferenças de julgamento levarão à injúria e ao desprezo aos irmãos. Alguém está plenamente confiante de que sua visão é a correta, outrem está plenamente convencido do contrário. Quem não percebe a que contendas e insultos essas diferenças conduzem, já tendo um certo tempo de vida, não perceberá jamais. Não precisamos ir a Paulo e Barnabé para um exemplo, esse foi um caso bem mais leve. Nem a Epifânio, Jerônimo e Crisóstomo, nem aquelas eras trágicas daqueles bispos conflituosos que viveram antes de nós na Igreja Oriental e Ocidental, cada um pensando que sua causa era tão clara que o justificava em tudo o que dizia e fazia
contra os que ousavam pensar de forma diferente. E certamente vocês devem esperar certo desconforto por parte de homens bons e cultos, quando a igreja sente tão terríveis choques, sangrando até hoje em divisões tão horrendas por causa dos restos daquele orgulho e ignorância de que seus reverendos guias continuam sendo culpados. 12. Vocês terão homens de grande inconstância para agradar. Em um momento eles estarão prontos a louvá-los como se fossem deuses, e no instante seguinte, prontos para apedrejá-los como se fossem demônios, como fizeram com Paulo e com o próprio Cristo. Que inconstante é a mente do homem, especialmente a mente dos comuns e mundanos. Passem todos os dias da sua vida construindo sua reputação sobre essa areia, e um único sopro de vento ou de tempestade a derrubará, e todo o seu esforço e trabalho estará perdido. Experimentem servir aos homens de forma mais submissa e cuidadosa que puderem, e ao final, algum acidente ou a frustração de alguma das injustas expectativas nutridas por eles fará com que tudo o que vocês já fizeram seja esquecido. Então vocês deixarão este mundo com o lamento de Wolsey: se eu tivesse servido a Deus com a fidelidade que servia ao homem, teria sido melhor recompensado em vez de ser abandonado na minha agonia. Quantos já caíram pelas mãos ou olhares carrancudos daqueles cujo favor haviam encarecidamente adquirido, talvez pagando o preço da sua própria salvação. Se algum dia vocês puserem tanta confiança em um amigo, sem considerar a possibilidade dele vir a se tornar algum dia um inimigo, então vocês não conhecem os homens, e talvez seja levado a conhecê-los melhor pagando um alto preço. 13. Todo homem será envolvido inevitavelmente pelo próprio Deus em alguns deveres que correm o risco de ser mal interpretados e que têm uma aparência externa de coisas más. Com isso, ofenderão aqueles que não conhecem todas as circunstâncias internas. Assim, boa parte da história é pouco digna de respeito, porque as ações de pessoas públicas são julgadas com parcialidade por aqueles que escrevem sobre elas. Eles escrevem mais por ouvir dizer, ou só conhecem o exterior e as aparências das coisas e não o espírito, a vida e a realidade do caso. Os homens não escolhem seus deveres, Deus os determina pela sua lei e providência, e muitas vezes ele se agrada em provar seus servos dessa forma. Muitas das circunstâncias de seus atos permanecem ocultos aos homens. Estes os justificariam se o soubessem, mas acabam considerando-os pessoas publicamente escandalosas porque não as conhecem. Quão parecido com o mal foi o fato de os israelitas tomarem os bens dos egípcios. Assim também a tentativa de Abraão de sacrificar seu filho. Também Davi comendo os pães da proposição e dançando quase nu diante da arca. Cristo comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Paulo circuncidando Timóteo e a sua purificação no templo. Não é surpresa que José tenha pensado em abandonar Maria até que ele tivesse evidência da sua milagrosa concepção e quão merecedora de reprovação ela era por parte daqueles que não conheciam os fatos. Portanto, quão vazio é o julgamento do homem, e quão contrário ele é frequentemente à verdade, e com que cautela a história precisa ser lida, e quão aguardado é o grande dia do Senhor, quando toda censura humana será censurada com justiça. 14. A perversidade de muitos é tal que eles exigem de vocês coisas contraditórias e até impossíveis só para deixar claro que eles estão decididos a nunca gostar de vocês. Se João jejua, eles dizem que tem demônio. Se Cristo vem comendo e bebendo, dizem: veja um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11, 18, 19. Se o julgamento e a prática de vocês adaptarem-se aos requisitos de seus superiores, especialmente quando estes mudam alguma coisa, vocês serão considerados meros aduladores e contemporizadores. Se não for assim, serão considerados desobedientes, rebeldes e sectários. Se vocês falarem moderada e gentilmente, eles os chamarão de bajuladores e dissimulados. Se falar mais livremente, mesmo quando necessário, dirão que é grosseiro.
Se eu aceito uma promoção, sou ambicioso, orgulhoso e mundano. Se recuso, por mais humildemente que o faça, eles dirão que estou descontente, querendo criar confusão e discórdia. Se eu não pregar quando sou proibido de fazê-lo, serei acusado de abandonar o chamado que recebi e obedecendo a homens, contrariando a Deus. Se eu pregar, serei chamado de desobediente e rebelde. Se ajudar um amigo ou parente a conseguir uma posição para a qual ele não é adequado, ou que irá prejudicar a outrem, se eu atendo-lhe o pedido, serei chamado de desonesto, que por parcialidade prejudiquei a outros. Se negar-lhe o desejo, serei considerado antinatural e não amigo, e pior que um infiel. Se eu der ao pobre enquanto tenho que dar, serei reprovado ao parar de dar quando não tiver mais. Aqueles que não sabem se vocês têm ou não para dar, ficarão descontentes se vocês não derem, e se por muitos anos vocês permanecerem dando livremente, será tudo considerado nada se tiverem que cessar, não importando se pararam porque seu estoque acabou ou porque outro teve que ser objeto de sua caridade. Se vocês sofrerem algum dano em relação aos seus bens e forem à justiça, dirão que são contenciosos. Se vocês deixarem tudo como está e sofrerem um dano, então dirão que vocês são tolos e idiotas. Se fizerem alguma obra de caridade à vista dos homens, dirão que são hipócritas e o fazem para receber aplausos. Se fizerem secretamente, de forma que ninguém saiba, dirão que são cobiçosos e não têm boas obras e que apesar de professar a religião, vocês não fazem o bem. Se vocês forem alegres e divertidos, eles os reprovarão porque são levianos e fúteis. Já se forem mais sérios e tristes, serão chamados de melancólicos e descontentes. Em uma palavra, façam o que fizerem, tenham a certeza de que sempre alguns os condenarão. E fazendo ou não fazendo, falando ou calando, certamente vocês desagradarão e nunca escaparão das censuras do mundo. 15º. Há entre os homens uma contrariedade tão grande de julgamentos, disposições e interesses que eles nunca concordarão entre si. E se vocês agradarem a um, o resto ficará descontente. Aquele que vocês agradarem é considerado inimigo para outro, e assim vocês desagradam seu inimigo agradando a eles. Às vezes, diferenças de estado dividem reinos em partidos, e um partido ficará descontente com vocês se vocês forem do outro, e ambos ficarão se vocês forem neutros ou não gostarem de nenhum dos dois. Cada partido acha que sua causa justifica qualquer acusação que façam contra vocês ou títulos odiosos que queiram lhes conceder, e até mesmo sofrimentos que possam querer lhes infligir. Diferenças e grupos sempre existiram na igreja e vocês não podem ter a opinião de todos os partidos. Quando há tal abundância de conceitos, vocês não podem concordar com todas elas ao mesmo tempo, e se vocês forem de um partido, desagradarão os demais. Se aderirem a um lado em opiniões controversas, o outro lado os considerará hereges e é impressionante até que ponto os interesses deles podem levá-los. Metade do mundo cristão nos dias de hoje condena o outro lado de ser cismático, para dizer o mínimo, e a outra metade faz o mesmo com a primeira. E será que vocês podem ser papistas, protestantes e gregos e tudo mais? Se não, vocês terão que desagradar tantos quantos agradam. E ainda mais, se homens inconstantes ficam mudando o tempo todo, eles esperam que vocês mudem tão rápido quanto eles, e qualquer que sejam seus interesses conflitantes, vocês terão que segui-los. Em um ano vocês precisarão jurar, e no ano seguinte terão que desfazer o juramento. Qualquer causa ou ação que eles abraçarem, por mais diabólica que seja, vocês terão que aprovar ou permitir, e tudo que eles fizerem, vocês terão que dizer que é bem feito. Em uma palavra, vocês terão que treinar sua língua a dizer ou jurar qualquer coisa, e terão que vender sua inocência e colocar sua consciência totalmente a serviço deles, ou não poderão agradá-los. Micaías precisa dizer, com os outros profetas, vá e prospere, senão será odiado por não profetizar coisas boas para Acabe, mas somente coisas más. 1 Reis 22, verso 8.
E como poderão servir a todos os interesses de uma só vez? Parece que a providência divina embaralhou de propósito os assuntos do mundo para tentarem envergonhar todos os que procuram agradar a homens e os contemporizadores que estão debaixo do sol. É evidente, então, que para agradar a todos você precisa falar e ficar calado, ratificar contradições, estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ter a mente e seguir o caminho de muitos homens. De minha parte, pretendo ver o mundo tendo pouco mais de acordo entre si antes de ter como minha ambição agradá-lo. Se vocês podem reconciliar todas as suas opiniões e interesses, o estado de coisas, as disposições, e fazer com que todos tenham uma só mente e vontade, só então passem a ter esperança de agradá-los. 16º. Se vocês se sobressaírem em alguma qualidade pessoal ou atividade, mesmo isso não os isentará da difamação na direção oposta. Tal é a irracionalidade dos homens maliciosos. Nada neste mundo pode proteger vocês das línguas fofoqueiras e difamadoras. A perfeita santidade de Jesus Cristo não o livrou de ser chamado de glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. O esplêndido desprezo que ele tinha pelas honras e pompas mundanas e a sua sujeição a César não evitaram que ele fosse ultrajado e crucificado como inimigo do imperador. A grande piedade dos antigos cristãos não os livrou de calúnias vulgares que diziam que eles se reuniam no escuro para cometer torpeza, e também não os livrou do clamor da turba, fora com os ímpios, provocada porque os cristãos eram contra a adoração dos ídolos que eles idolatravam. Conheço pessoas que deram tudo o que tinham para os pobres, exceto a própria comida e mais algumas coisas indispensáveis, e ainda assim, apesar das coisas serem de valor considerável, foram reprovados como tendo sido inclementes em relação àqueles que não receberam tanto quanto esperavam. Muitos, cujas vidas inteiras foram de castidade incorruptível, foram difamados por rumores escandalosos de impureza. Os mais eminentes santos foram difamados como culpados dos mais horrendos crimes que nunca sequer passaram pelo pensamento deles. A coisa que eu mais busquei nos meus estudos e com que mais me preocupei sempre foi a reconciliação, unidade e paz entre os cristãos. Sempre escrevi contra a falta de amor, a turbulência e a divisão, mas, surpreendentemente, há muitos cujo interesse e malícia os fez acusarem-me exatamente daquele pecado que gastei meus dias, meu zelo e meus estudos para atacar. Com que frequência facções contrárias me acusaram com acusações perfeitamente opostas. Não consigo pensar em nada que eu faça neste mundo que deixe de ofender alguém, nem em deveres tão grandes e claros que não sejam chamados de pecado, nem numa autorrenúncia tão grande, mesmo com o risco da própria vida, que não seja chamada de egocentrismo, ou algo totalmente puro que não seja considerado exatamente o contrário. Portanto, em vez de servir a este injusto e malicioso mundo, eu desprezo as suas cegas e injustas censuras e recorro ao infinitamente justo Deus. 17º. Se vocês planejam manter um nome honrado quando morrerem, considerem bem o poder que uma facção prevalecente pode ter de corromper a história da sua vida e representá-los para a posteridade de forma perfeitamente contrária àquilo que vocês são. E é difícil para a posteridade avaliar qual história é produto de mentiras maliciosas e vergonhosas e qual é a verdade imparcial. Quantas histórias contraditórias há por aí sobre pessoas e ações particulares escritas por homens da mesma religião, como é o caso do Papa Gregório VII e os imperadores que brigaram com ele, e sobre o Papa João e muitos outros parecidos. Casos em que vocês podem ler grande quantidade de historiadores posicionando-se de um lado ou de outro. 18º. Lembrem-se de que os maiores santos e apóstolos nunca puderam agradar o mundo nem escapar das suas censuras, calúnias e crueldades. Não, nem mesmo o próprio Jesus escapou. E vocês acreditam honestamente
que podem agradá-lo melhor que Cristo e seus santos puderam, vocês não têm a sabedoria que Cristo tinha para agradar aos homens e evitar ofensas. Vocês não possuem a perfeita inocência e ausência de culpa que Cristo tinha. Vocês não podem curar as doenças e enfermidades deles e fazer a eles aquele bem que poderia agradá-los e ganhá-los como Cristo fez. Vocês não podem convencer e constranger a eles para que os reverenciem por seus muitos milagres como Cristo fez. E será que vocês podem imitar um padrão tão elevado como estabelecido pelo santo, paciente, amoroso e infatigável apóstolo Paulo? Se não podem, como poderão agradar aqueles que não se satisfizeram com tais inimitáveis obras de amor e poder? Quanto mais Paulo amava alguns de seus ouvintes, menos ele era amado, segundo aos Coríntios 12:15. Eles o consideraram inimigo por lhes dizer a verdade, Gálatas 4:16. Apesar de ele ter se tornado todas as coisas para todos os homens, ele apenas pôde salvar alguns e agradar alguns, 1 Coríntios 9:22. E o que são vocês para que sejam mais bem-sucedidos que ele? 19. Piedade, virtude e até mesmo honestidade não agradam ao mundo e, portanto, vocês não devem ter esperanças de agradá-los com coisas que os desagradam. Será que os homens serão satisfeitos por meio de coisas que eles odeiam e por meio daquelas ações que eles podem sentir que são as mesmas que os acusam e condenam? E se vocês forem ímpios e depravados para agradá-los, vocês estarão vendendo suas almas, suas consciências e seu Deus só para satisfazê-los. Lembre-se que Deus e eles não se agradam dos mesmos caminhos. E qual dos dois vocês acham que deve ser satisfeito primeiro? Se vocês o desagradarem em favor deles, é certo que pagarão um alto preço. 20. Os homens não se agradam nem mesmo de Deus. Aliás, ninguém desagrada tantos e tanto como ele. E será que vocês podem fazer mais do que Deus para agradá-los? Ou será que vocês merecem o favor deles mais do que ele? Eles se desagradam dele diariamente por causa da sua providência. Um quer chuva enquanto o outro não quer. Um quer ventos para ajudar na sua viagem e o outro os quer soprando em outra direção. Um grupo fica desgostoso porque outro está feliz e exaltado. Cada um dos adversários quer que a sua causa seja bem-sucedida e que a vitória seja sua. Cada rival quer que tudo penda para o seu lado. Eles querem que Deus seja dirigido por eles e se adapte a eles e aos seus interesses mais injustos, e à vontade dos mais depravados, e haja como se eles fossem donos dele e seja um servo dos seus prazeres. Se não for assim, eles não se agradarão dele, e a sua natureza santa, sua imaculada palavra, seus santos caminhos, desagradam-nos mais ainda do que a sua providência do dia a dia. Eles ficam incomodados por sua palavra ser tão rígida e precisa, e porque ele lhes ordena uma vida tão santa e disciplinada, e também porque ele ameaça todos os ímpios com condenação. Deus precisa alterar suas leis, torná-las mais flexíveis, adaptá-las aos interesses carnais e às cobiças deles, dizer o que eles querem ouvir antes que eles possam aceitar, a não ser que ele transforme suas mentes e corações. E será que vocês imaginam que eles ficarão satisfeitos com Deus no final, quando ele cumprir suas ameaças? Quando eles o matar e tornar seus corpos em pó e suas almas culpadas forem lançadas no tormento e no desespero? 21. Como vocês poderão agradar a homens que não se agradam a si mesmos? Seu próprio desejo e escolhas os satisfarão por muito pouco tempo. Como crianças, eles logo se entediam com aquilo pelo que clamavam. Eles precisam desesperadamente tê-lo e quando têm, aquilo passa a ser como nada e é jogado fora. Não se satisfazem tendo e deixando de ter. São como pessoas enfermas que anseiam por todo tipo de comida e bebida e quando finalmente podem tê-los, não conseguem engoli-los, porque a enfermidade ainda está dentro deles e lhes causa desconforto. Quantos e quantos enfrentam problemas e atormentam-se por causa de paixões e bobagens dia após dia.
E será que vocês conseguirão agradar a esses autodestruidores? 22º. Como poderão agradar a todos os outros homens se não podem agradar nem a si mesmos? Se vocês são pessoas tementes a Deus e sentem o fardo dos seus pecados e têm vida suficiente para serem sensíveis às suas mazelas, eu ouso dizer que não há ninguém no mundo tão desgostoso de vocês quanto vocês mesmos. Vocês carregam consigo e sentem no íntimo aquilo que os desagrada mais do que todos os inimigos que possam ter no mundo. Suas paixões e corrupções, sua falta de amor a Deus e a sua distância em relação a Ele e ao porvir, a imperfeição diária de seus deveres e sua vida são o seu fardo diário e os desagradam mais do que tudo. E se vocês não são capazes, sábios e bons o suficiente para agradarem-se a si mesmos, poderão ser capazes, sábios e bons o suficiente para agradar o mundo. Assim como seus pecados estão mais próximos de vocês mesmos, assim ocorre com as suas graças. E assim como vocês conhecem mais maldade sobre si mesmos do que os outros, assim vocês conhecem mais bondade. Um pequeno fogo não aquecerá a casa se não consegue aquecer a lareira em que repousa. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gosta deste tipo de mensagem, irá gostar deste canal. Portanto, se inscreva, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Deus abençoe, muito obrigado.